Fala galera, estamos aqui para mais um momento de filosofia e redação com o professor Fred Martucci. Olá pessoal! E hoje, fechando essa tríade, nós vamos falar mais uma vez de Bicho-Han, agora sobre a sociedade da transparência. Bicho-Han, que é super atual, os livros são livros bem finos, pequenos, mas são densos. São densos. Esse daí eu só li uma vez, e aí a compreensão veio com a explicação do professor Fred Martucci em nossos encontros às quintas-feiras, e que agora ele vai trazer para a gente, conversar um pouquinho. Obrigada, Fred, mais uma vez. Eu que agradeço, Dani, pelo convite, mais uma vez. Vamos lá, manda ver. Sociedade, já vimos Sociedade do Cansaço, Sociedade Paliativa e agora Sociedade... Por isso que ele é um sociólogo. Ele é um sociólogo, né? Barra filósofo. Porque a reflexão sociológica, ela é uma reflexão filosófica, mas que tem por objetivo pensar essa vida nas grandes cidades, né? Daí o nome sociologia. Esse é um discurso, é um conhecimento, é uma razão sobre a sociedade. Que eu posso colocar, inclusive, isso numa redação que ele disse aqui, que ficou bacana pra caramba. Viver em sociedade, definição do que é viver em sociedade, da sociologia, e trazer elementos para compor o seu texto. Mas toda vamos para Bicho-Han. Toda reflexão sociológica também é uma reflexão filosófica. E o Han traz aqui, no texto da Sociedade da Transparência, uma questão muito interessante, né? Sobre a ideia de que a gente vive uma epidemia da exposição, de que tudo tem que ser mostrado e que nós vivemos praticamente sem privacidade e o segredo é algo mal visto, em oposição à ideia de uma transparência que é quase sinônimo de verdade. Será? Fred, lembrei agora aqui, Sociedade do Espetáculo, Guy Debord, né? Perfeito. Assim, e que ele... Super se conversam, e na verdade, quando o Guy ele fala muito da questão de sociedade de espetáculo, das mídias que seriam televisivas, jornais, revistas, ainda não havia mídia digital. Quando a gente entra na mídia digital, eu li um livro, Sociedade do Espetáculo, da Maria Paula Sibilia, aqui da UF, né? E que ela traz um pouco dessa espetacularização do ser. Tudo precisa ser espetacularizado. Se for espetacularizado, vai vender, né? E ela faz essa ligação e ela diz o seguinte, olha, antes o Guy Debord, ele traz o seguinte, a pessoa ela é formada para estar ali, então ela vai ter todos os aparatos para poder convencer o outro do que ela está vendendo. Hoje, qualquer um pode estar ali vendendo e sendo o cara do espetáculo. Exatamente. Antigamente, o cara da televisão precisava nos descobrir para a gente ter alguma audiência, né? Agora, tudo está disponível, tudo está ao alcance de todos. E é nisso que vai entrar a sociedade da transparência. Perfeito. Parece que a gente vive essa epidemia, né? Que a gente quer mostrar tudo, nossa intimidade mais profunda. Eu não sei como é que a pessoa não vai ao banheiro. Às vezes eu vejo alguns vídeos, Fred, eu tenho a sensação que a pessoa colocou aquilo ali de propósito. Ontem, por exemplo, apareceu para mim, porque eu não sou de ficar vendo videozinho, não tenho paciência e eu sou muito crítica, né? Então eu analiso muito antes de ver. Eu penso muito na intencionalidade, qual é o desejo. Aí eu vi um vídeo que o cara vem correndo, bate, cai. Eu falei, gente, será que ele caiu mesmo? Essa câmera estava fazendo aí, né? Olha, quando nós tivemos o resultado da nossa aluna, Clara Mil, a Clara mandou uma mensagem para mim. Quando ela manda a mensagem para mim escrita dizendo que ela tirou 1000, Daniele, na hora que eu li aquilo, eu falei, vou ligar para ela. Eu não pensei em fazer uma chamada de vídeo, eu não pensei em ter uma outra câmera gravando para dizer, ela tirou 1000. Não, eu queria viver aquele momento ali. Eu caí no chão, eu quase chorei, uma verdade, ela do outro lado também muito emocionada, mas numa verdade em que, gente, desculpa, não deu para espetacularizar. Mas depois eu até lembrei que eu tenho uma câmera aqui na sala e eu estava aqui, eu poderia ter pego o takezinho e ter colocado lá para viralizar, para bombar, para ter milhões de seguidores. Mas eu
Dani, eu lembrei Surreal. de uma história Eu agora. sou real, gente. Desculpa, eu sou real. Vai. No ano passado, a gente também fez uma aula que eu intitulei de A Máquina do Caos, né? Que eram Uhum. reflexões sobre as redes sociais e tudo que estava por trás. Esse livro é de um autor chamado Max Fischer, que é um jornalista que acompanhou... Não fala muito não, porque a gente vai gravar um episódio. Vamos falar sobre falar isso. sobre isso. Mas nessa obra, ele comenta de um influencer americano, né, que ele viralizou denunciando situações de racismo no trânsito lá dos Estados Unidos, da cidade onde ele morava, não lembro direito aonde. E aí tem uma história de que ele viraliza acusando uma mulher no trânsito de dar uma fechada nele, de reclamar, só porque ele era negro, tudo tal. Ele persegue essa mulher, esse vídeo viraliza, essa mulher é execrada publicamente, da sociedade. né? E depois descobre-se que esse cara produzia esses vídeos. Ele montava aquilo, ele trazia O que toda a ele intencionalidade. denunciava não tinha acontecido, mas se você for fazer uma análise depois geral, né, da investigação, a gente chega à seguinte conclusão: ele era mais um agente, né, da internet, mas uma pessoa normal que queria ter um perfil que tivesse muitos seguidores e muitas visualizações. Pois é, e aí muitas vezes não é o real, Ele né? tentou produzir conteúdos legais, bonitinhos. Mas eu vou continuar fazendo o que é certo. Não deu certo. Ele queria viralizar. Um belo dia aconteceu um problema no trânsito, e aí, em função da indignação real e do problema ali, esse vídeo dele viralizou. A partir desse momento, ele entendeu que o que a internet quer é confusão. E aí ele começou a fabricar as confusões. E aí, finalmente, ele teve o canal com tantos seguidores que ele queria. Que vai justamente buscar essa questão do bicho rã, da sociedade da Pois é, transparência então total. a gente fica achando que tudo que está sendo mostrado, né, é a verdade, se está filmado é a verdade. Só que por detrás de uma tela de celular, nas redes sociais, é muito difícil você avaliar o que é verdade e o que não é. Há muita gente simulando e fingindo coisas, né, forçando situações que tem por único objetivo as visualizações, a viralização e etc e tal. Que vai totalmente juntar com as sociedades do cansaço, a sociedade paliativa, porque se essa sociedade de transparência, né, leva essa sociedade também a uma sociedade paliativa. Porque vamos analisar o termo transparência, né? Eu acho que é clareza. Clareza, perfeito. Eu acho que eu e você somos de uma geração que a gente está muito acostumado a ouvir a questão da transparência a partir das contas públicas. Por quê? Obviamente que as contas públicas, o gasto do dinheiro público precisa ser transparente. Afinal de contas, esse dinheiro é meu, seu, é de todos nós. Portanto, a gente entende a transparência nesse sentido econômico, político, como algo fundamental e necessário. Algo que aconteceu há pouco tempo atrás, que foi curioso também, foi que o filme Ainda Estou Aqui, filme ganhador do Oscar, né, é uma produção privada. Ela não teve recurso público, né? Mas como toca em determinados temas políticos do Brasil, né, algumas pessoas depois questionaram que não havia transparência nos gastos do filme. Será que uma produção privada precisa de transparência? Precisa de transparência? Quem está bancando? Pois é óbvio que se recebe recursos públicos, a gente quer transparência para poder fiscalizar. Para poder fiscalizar. Mas será que a gente tem que fiscalizar a vida privada do outro? Será que a gente tem que dar oportunidade e subsídios para que outros fiscalizem a nossa vida privada? Bom questionamento. E dentro disso o bicho Rã fala o quê? Ele fala que a gente imagina que essa sociedade transparente, ela nos entrega o que é o real, como se a transparência fosse sinônimo de verdade. E muitas vezes
Diante dessa transparência toda, o que vem à tona não é a verdade, mas possibilidades de controle. Nossa, aí eu já tô lembrando de Foucault. Pois é, as reflexões dos autores, né, elas se complementam em alguma medida. Eu acho que se o Foucault permanecesse vivo, né, ele certamente estaria em diálogo com o Byung-Chul Han. Ou estaria enlouquecido, né, gente? Ou teria enlouquecido de vez, De né? vez, Pois de é. vez. Mas, de qualquer maneira, essa perspectiva de que a transparência significaria, né, o mesmo que verdade, nos dá uma condição nesse mundo virtual de publicizar a nossa vida privada e de criar condições para os outros nos fiscalizar e nos controlar. E nos condenar. E, obviamente, chegar ao ponto de nos condenar, porque depois que a gente expõe tanto a nossa privacidade, as pessoas vão ficar com certas expectativas, né? Com certas A gente fala demandas. que é o tribunal digital. É um tribunal, é a praça pública, que agora é um tribunal digital. Digital. E pensando em temas, quando a gente vai falar do poder dos influenciadores, até a gente falando sobre jogos de azar, né, como é que há essa manipulação por trás, tudo vai ser fabricado para que você possa conseguir. Então a gente tem muitos influenciadores hoje que vira e mexe estão sendo investigados, até mesmo condenados. Pois é. E eles utilizam desse poder da influência para buscar grandes grupos, né? Levar a galera. Perfeito. E esse é um tema que a gente tem visto de forma mais recorrente, né? Eventualmente, há a publicidade de algum produto, alguma coisa, sei lá, um site de aposta ou qualquer outro produto. E aí, logo depois, acontece algum problema, né? Descobre-se alguma falcatrua ali, tudo tal. E aí, rapidamente, os influencers que fizeram publicidade vêm a público dizer: olha, gente, eu nem conheço, eu não uso, eu não sabia. Eu não sei, mas tem que gravar. Eu recebi um convite aqui. E tava, não ganhei dinheiro, que isso, que nada disso. Ou seja, em alguma medida, eles admitem que tudo está sendo feito do ponto de vista da aparência, né? E não da verdade. Então, que não há uma transparência. Então, quando ele fala de sociedade transparente, ele está criticando. Gente, a sociedade ela não está transparente. Não, e essa transparência... Essa transparência, ela é uma transparência que ela é forjada. Ela é forjada, ela causa essa ilusão de que a gente está ciente de tudo, porque está tudo sendo muito exposto, mas na verdade a gente está sendo muitas vezes enganado, né? E quando a gente traz para a nossa vida, quando a gente faz tanta questão de se expor, de expor não só o nosso trabalho, mas expor a nossa intimidade, nossos hábitos, os nossos sentimentos, né? A gente também subsidia os outros de muitas informações que depois podem ser usadas contra nós, né? Para nos cobrar, para nos controlar, para exigir da gente, né, certas posturas. E por aí vai. Alguma frase assim do livro que tenha chamado a atenção? Porque os alunos adoram frases. Olha, mas a professora diz assim, aqui, sem frase, galera, a gente vai pegar e vai interpretar, que é melhor na hora de fazer a construção entre o tema, a argumentação e o conhecimento. Tudo precisa estar muito concatenado, porque dessa forma você faz com que o que seja mais importante não é a frase, mas sim o conteúdo, o conhecimento que vai ser junto com o seu conhecimento, seu saber de mundo, formando aí uma argumentação de forma consistente, de forma única e de forma autoral. Olha essa. Abre aspas. Quando tudo é transparente, nada mais é verdadeiramente livre. Fecha aspas. Portanto, outra pancada na sociedade. Segundo o autor, a gente vive sob uma vigilância constante. Me lembrei agora de George Orwell. George Orwell, 1984. Admirável Mundo Novo, são exemplos clássicos, né, dessa perspectiva. Ou seja, autores já tinham pensado isso há muito tempo atrás, né, e a gente vê que era uma distopia. Era uma distopia que se torna realidade. Exatamente. Então, a gente vive sob uma vigilância constante e muitas vezes voluntária, produzida por nós mesmos, né? Pois nós mesmos compartilhamos tudo. Redes sociais, dados, localizações,
fica tudo registrado. E aí, essa transparência excessiva, ela elimina a confiança, a gente passa a exigir provas, exposição total, para construirmos relações baseadas aí nessas perspectivas, né? Então, o perigo dessa lógica é nós nos tornarmos prisioneiros dessa visibilidade total que a gente demanda. Meu Deus, que forte, hein? Prisioneiros dessa vigilância que nós mesmos produzimos, né? Dando dados de nossa vida, de nossa localização, de tudo. Eles sabem tudo da nossa vida, porque Sabem nós tudo. fornecemos isso. E aí tem a questão dos stalkers também hoje, né? Que utilizam disso porque nós estamos informando o tempo inteiro, que é outro tema. Pois é, né? Já teve casos aqui no Brasil, né, de pessoas sendo perseguidas a um ponto, assim, de ser um crime mesmo, né? Minha filha falou sobre a questão do caso da menina Vitória, que infelizmente veio a óbito, em que ela falou, mãe, o cara stalkeava a garota pela própria internet, ele tinha informações, ele sabia a localização. Eu vou fechar minha rede. Eu falei, não era nem para você ter rede, né, querida? 12 anos. Mas, assim, fica a reflexão de que a gente acaba dando todas essas informações e viramos reféns disso daí. Exatamente. E Churran, mais uma vez, muito, muito crítico, né? A gente precisa repensar, né, essa relação que foi construída nos últimos anos a partir das redes sociais, dessa relação com a tecnologia e com a exposição pública de certa parcela de nossa vida. É claro que todos nós, né, podemos ter no trabalho, socialmente, uma parcela pública de nossa vida, mas abrir mão da parcela privada não parece ser uma boa estratégia para a nossa sanidade mental. Que tem a ver com a sociedade paliativa, com que certeza. tudo começa lá na sociedade do cansaço, que a gente tem George, não é o Simmel, né, falando sobre Simmel da vida nervosa. Da vida nervosa, e Foucault que traz ali aquela questão das... Tem adjetivação aí? Tem adjetivação? Ele traz adjetivação? Ou Foucault... vai ser nomeações aí também? Que eu gosto disso, né, gente? Esses linguageiros que fomentam toda essa parte teórica que nos faz pensar e refletir a importância dentro da construção do nosso texto. Perfeito. Eu acho que o Foucault é o ponto inicial de muitas dessas reflexões do Byung-Chul Han, mas como eu disse, né, num episódio anterior que a gente começou a falar sobre o autor, é uma grande oportunidade a gente acompanhar a produção intelectual de um autor vivo que está pensando o nosso tempo, que está vivendo as questões que nos impactam agora, né? E articulando tudo isso com toda a história da filosofia e outros autores que pensaram em questões parecidas, né? É um diálogo necessário e que pode nos ajudar a gente saber lidar melhor com esse tempo histórico que a gente vive hoje em dia. Fred Martucci, mais uma vez, obrigada. Eu diria mais, além desse tempo histórico que a gente vive, nos ajuda a compreender, para fazer uma boa escrita, ter um bom pensamento, uma boa articulação, concatenação das ideias, que é a palavra-chave para mim. E nós falamos aqui de Byung-Chul Han, mas viemos nessa tríade, e você o tempo inteiro falou de uma pessoa, que é Foucault. Então, Fred, nosso próximo episódio, nós vamos conversar sobre ele, Foucault. O carequinha preferido da filosofia. É isso aí, galera. Um beijo, beijo. Tchau, tchau, gente.